Em 1962, um homem no condado de Pike, Kentucky, foi multado em os $200 por servir seu próprio presunto curado no casamento de sua filha. O presunto ficou pendurado em seu fumeiro por 18 meses. Seu avô construiu aquele fumeiro em 1893. O inspetor de saúde do condado disse que não atendia às normas. Os truques culinários caipiras que alimentaram as comunidades das montanhas por 2 séculos não foram apenas esquecidos. A maioria agora é tecnicamente ilegal na maior parte dos estados. O número 14 desta lista lhe renderá uma acusação federal hoje. O número 7 foi proibido pela FDA em 1976 devido a um único estudo contestado com ratos. E o número 3, 3 estados, criaram leis especificamente para impedir que as pessoas o fizessem em seus próprios quintais. O que seu bisavô fazia sem pensar 2 vezes agora é considerado crime. Vamos fazer a contagem regressiva dos 25 truques culinários caipiras que desapareceram silenciosamente das cozinhas americanas por motivos legais. Top 25. Cerâmica esmaltada com chumbo. Entre em qualquer cabana nas montanhas Blue Ridge antes de 1970 e você encontraria um armário cheio de potes, jarras e panelas de feijão, de cerâmica marrom e creme que estavam na família há gerações. O esmalte que dava àquela cerâmica, seu brilho quente característico era o chumbo. Os ceramistas das montanhas usavam esmalte de chumbo desde os anos 1700, porque derretia a temperaturas mais baixas, selava a argila contra a umidade e ficava lindo à luz de lamparinas. A vovó cozinhava feijão carioca naqueles potes. Ela fermentava chucrute neles. Ela armazenava leitelho por uma semana sem que uma única gota estragasse. Os alimentos ácidos liberavam lentamente o chumbo em cada refeição. Ninguém sabia. O CDC não emitiu avisos formais contra panelas antigas esmaltadas com chumbo até 1971, e a maioria dos códigos de saúde estaduais o seguiu até 1978. Hoje, vender alimentos preparados em cerâmica antiga sem revestimento é uma violação da Lei Federal de Segurança Alimentar em todos os 50 estados. Os antiquários são obrigados a rotular essas peças apenas para uso decorativo. Um pote de 70 anos que alimentou 4 gerações agora é uma responsabilidade federal. Top 24. Secar maçãs ao sol. No telhado de zinco, todo mês de setembro, da Virgínia Ocidental ao norte da Geórgia, escadas eram encostadas nas casas de fazenda e lençóis eram estendidos sobre telhados quentes de zinco cobertos de maçãs fatiadas. As mulheres das montanhas chamavam a prática de putting up snits, preparar fatias de maçã. As maçãs ficavam ao sol por 3 a 5 dias, tornando-se duras e concentradas, e depois iam para sacos de pano pendurados nas vigas para as tortas de inverno e bolos de camadas. O telhado de zinco agia como um forno baixo, desidratando suavemente a fruta a 120 mmHg, cerca de 49 mmHg, durante as longas tardes dos Apalaches. Um alqueire de maçãs que custava 40 centavos em 1955 produzia frutas secas suficientes para um inverno inteiro. Hoje, esse método é ilegal para qualquer venda comercial em 47 estados, porque os padrões de desidratação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos exigem equipamentos com temperatura controlada e etapas documentadas de eliminação de bactérias da superfície. Uma venda de bolos de igreja no Tennessee foi fechada em 2019 por vender bolo de camadas feito com maçãs secas no telhado. O bolo era feito da mesma maneira há 140 anos. Top 23. A casa de nascente, esse Spring House. Antes que a eletricidade chegasse aos vales na década de 1940, toda a propriedade nas montanhas tinha uma casa de nascente, uma pequena construção de pedra sobre um riacho frio, onde potes de leite, manteiga e carne ficavam na água corrente a constantes 50 Zerbebosgar, cerca de 11 níveis, o ano todo. Era uma geladeira que não precisava de energia nem de manutenção e funcionou perfeitamente por 150 anos. Uma viúva no condado de Letcher, Kentucky, manteve sua família alimentada durante 3 invernos na década de 1930, usando nada além de sua casa de nascente e sua adega subterrânea. Hoje,
O Código Alimentar da FDA exige que qualquer produto lácteo vendido comercialmente seja armazenado a 40 ou menos, com monitoramento eletrônico contínuo de temperatura. A própria água de nascente é classificada como um risco biológico potencial na maioria das regulamentações estaduais de alimentos no varejo. Uma pequena leiteria na Virgínia tentou reviver o queijo curado em casa de nascente em 2014 e foi forçada a instalar um sistema de refrigeração que custou $30.000 antes que pudesse vender uma única peça. Top 22 canjica de cinzas de madeira. Esta é a que mais dói perder. A verdadeira canjica, hominy, do tipo que construiu toda a dieta dos Apalaches e do sul rural, era feita embebendo milho seco em água misturada com cinzas de madeira de lei peneiradas. A lixívia nas cinzas dissolvia a casca externa dura do milho, inchava cada grão até virar uma pérola com o dobro do seu tamanho original e liberava a niacina no milho, que de outra forma estaria quimicamente bloqueada. Essa única técnica evitou a pelagra nas famílias das montanhas por 3 séculos. Uma avó no condado de Madison, Carolina do Norte, conseguia transformar um alqueire de milho forrageiro em 30 libras, cerca de 13,6 kg, de canjica em uma única tarde usando apenas as cinzas de seu fogão a lenha. O Código Alimentar moderno exige que a canjica seja feita com hidróxido de cálcio de grau alimentício de um fornecedor certificado. Vender canjica de cinzas de madeira de lei é ilegal em todos os estados porque a alcalinidade não é padronizada. A ciência é idêntica. O resultado é idêntico. A papelada não existe. Top 21. Manteiga de maçã em fogo aberto. Todo mês de outubro, em cidades de Berkeley Springs a Boone, as famílias arrastavam o caldeirão de cobre, colocavam-no sobre uma fogueira de madeira de lei no quintal e mexiam a manteiga de maçã por 14 horas seguidas. A pá de madeira tinha um cabo longo para que você não queimasse as mãos. Famílias inteiras se revezavam. A manteiga de maçã que saía daqueles caldeirões, escura como melaço e com cheiro de canela e fumaça de lenha, foi vendida em todas as feiras de condado de 1850 a 1985. Então, os departamentos estaduais de agricultura começaram a aplicar o Código Alimentar. Cozinhar em fogo aberto é uma violação das regulamentações de manipulação de alimentos em 43 estados, porque a temperatura não pode ser verificada. A superfície de cozimento não é higienizada entre os lotes e a contaminação por cinzas não pode ser controlada. Várias cidades tentaram isentar seus festivais com base em direitos adquiridos e a maioria perdeu. O Festival da Manteiga de Maçã de Berkeley Springs agora usa queimadores de propano e caldeirões de aço inoxidável. O sabor mudou. Os mais velhos conseguem sentir a diferença. Eles apenas não podem vender legalmente o que costumavam vender. Top 20. Presunto caipira. Curado em temperatura ambiente. Um presunto inteiro pendurado em um fumeiro nas montanhas, por 18 meses perderia 40% de seu peso. Desenvolveria uma casca dura, cor de mogno, e criaria uma camada de mofo benéfico que os habitantes locais chamavam de bloom. Esse presunto foi a peça central de todas as mesas de Natal, do condado de Smith ao condado de Sevier, por 200 anos. Um homem, em 1955, podia comprar um presunto fresco por 90 centavos, curá-lo com sal em seu próprio fumeiro, com $1 de sal e açúcar mascavo, e acabar com um presunto pronto no valor de US$ 15 no varejo. Essa economia construiu comunidades nas montanhas. Hoje, a inspeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é exigida para qualquer presunto curado, vendido através das fronteiras estaduais ou municipais. E a maioria dos estados exige uma instalação de processamento licenciada, com testes documentados de pH e atividade de água. O tradicional presunto caipira curado em temperatura ambiente, do tipo que seu bisavô pendurava em uma viga, não pode ser vendido legalmente na maioria dos estados. Os autênticos presuntos caipiras do Tennessee e da Virgínia agora vêm de um punhado de instalações inspecionadas pelo governo federal que imitam a técnica antiga sob luzes fluorescentes. Todo mundo diz que não é a mesma coisa. Top 19. O fumeiro da família.
Um fumeiro era a construção mais importante em qualquer fazenda nas montanhas. Menor que um galpão de ferramentas, construído com toras de castanheira, com chão de terra e um fogo lento de nogueira, queimando em um buraco no centro. Ele preservava a carne de porco de um ano inteiro usando nada além de fumaça, sal e tempo. O bacon ficava pendurado nas vigas por 3 meses. As salsichas curavam por 6 meses. Os presuntos às vezes ficavam pendurados por 2 anos. A fumaça continha fenóis naturais que impediam o crescimento bacteriano. O sal extraía a umidade. O ar frio da montanha fazia o resto. Uma família de 7 pessoas conseguia estocar 600 libras, cerca de 270 quilos, de carne preservada todo mês de novembro. A Lei Moderna de Segurança Alimentar trata toda essa técnica como uma crise de saúde pública. O fumeiro viola cerca de 14 disposições separadas do Código Alimentar da Food and Drug Administration, FDA, incluindo pisos não selados, falta de controle de pragas, ausência de monitoramento de temperatura, nenhuma etapa documentada de eliminação da trichinela e nenhum plano HACCP. Um homem no leste do Tennessee foi investigado por agentes federais em 2018 por vender bacon de fumeiro em uma feira de produtores. O bacon foi feito da maneira que sua família o fazia desde 1879. Ele pagou uma multa de R$ 4.000 e demoliu o fumeiro. Seus netos não aprenderão o que ele sabia. Top 18. Chá de raiz de sassafrás. No primeiro sábado quente da primavera, as crianças das montanhas desenterravam raízes de sassafrás na floresta, raspavam a casca e as levavam para casa nos bolsos. A mãe fervia a casca fazendo um chá da cor de uma rosa clara, adoçado com mel, e o servia como um tônico de primavera, que supostamente limpava o sangue após um inverno de comida pesada. Gerações de famílias dos Apalaches beberam galões disso. Em 1976, a Food and Drug Administration baniu o safrol, o composto aromático ativo do sassafrás, depois que um único estudo mostrou que ele causava tumores hepáticos em ratos alimentados com doses maciças. A proibição foi baseada em uma quantidade equivalente a um humano bebendo 80 xícaras por dia durante 10 anos. Vender chá de sassafrás, raiz de sassafrás ou qualquer coisa que contivesse safrol tornou-se uma violação da lei federal. A verdadeira root beer, cerveja de raiz, que era originalmente aromatizada com sassafrás, mudou para aromatizantes artificiais da noite para o dia. Hoje você ainda pode colher sassafrás para uso pessoal na maioria dos estados. Você não pode vender o chá. O estudo de 1976 tem sido criticado por toxicologistas nos últimos 30 anos. A proibição permanece. Top 17. Salada de fitolaca, poke salad. A fitolaca, pokeweed, cresce de forma selvagem em todas as cercas, da Pensilvânia ao Texas. Ela também é venenosa se você não souber o que está fazendo. As mulheres das montanhas aperfeiçoaram a técnica há 300 anos. Você colhia apenas os brotos mais jovens da primavera, não mais altos que a sua mão. Você os fervia uma vez, escorria a água, fervia novamente, escorria essa água e, em seguida, fervia uma terceira vez. A fervura tripla extraía a fitolacatoxina tóxica e deixava para trás folhas tenras com gosto de espinafre cruzado com aspargos. Servida com um ovo frito e uma fatia de toucinho, a salada de fitolaca era uma refeição gratuita de primavera que alimentou as famílias das montanhas por séculos. Hoje, vender fitolaca para consumo humano é ilegal em todos os estados dos Estados Unidos. Os restaurantes são proibidos de servi-la. A FDA a classifica como uma toxina de ocorrência natural. A técnica ainda funciona perfeitamente quando feita da maneira certa, mas o conhecimento está morrendo com as pessoas que o aprenderam com suas avós. Uma empresa de conservas no Arkansas, chamada Allen Canning, produziu salada de fitolaca enlatada até o ano 2000, e então encerrou a linha de produção devido a preocupações com responsabilidade legal. Não existe mais nenhuma fonte comercial legal. Top 16. Molho de cérebro de esquilo. Algumas tradições têm que acabar, e esta é uma delas. Os caçadores das montanhas
rachavam os crânios de esquilos recém-abatidos, retiravam os cérebros e os adicionavam a um molho de leite para serem servidos sobre biscoitos. Era uma iguaria no Kentucky e na Virgínia Ocidental até o final da década de 1990. Então, médicos da Universidade do Kentucky identificaram um grupo de casos da variante da doença de Creutzfeldt-Jakob em pacientes que haviam comido cérebros de esquilo. A doença neurológica, semelhante à doença da vaca louca, é 100% fatal. O consumo de cérebro de esquilo agora é fortemente desencorajado por todos os departamentos de saúde estaduais do Sul, e vender carne de esquilo com a cabeça intacta é ilegal na maioria das jurisdições. O prato aparece em livros de receitas das montanhas do século XIX como uma delícia. Ele aparece em revistas médicas do século XXI como um alerta de saúde pública. De todos os itens desta lista, este é o único que até os mais velhos admitem que talvez mereça continuar esquecido. Top 15. Colheita de alho poró selvagem. Rumpis. Todo mês de abril, as famílias das montanhas iam para os bosques com pás e sacos de estopa para cavar rumpis, os alhos porós selvagens que crescem em colônias densas nas encostas voltadas para o norte, de Quebec a Geórgia. Um bom canteiro de alho poró selvagem podia render 50 libras, cerca de 22 kg, em uma tarde. As famílias os comiam fritos, com ovos e bacon, faziam conservas em potes de vidro e vendiam o excedente em barracas de beira de estrada por 50 centavos a libra. Nos anos 2000, a demanda dos restaurantes elevou os preços do alho poró selvagem para mais $20 a libra, e as plantas de crescimento lento começaram a desaparecer das terras públicas. Hoje, a colheita de alho poró selvagem é ilegal em Quebec, restrita a um sistema de permissão na Virgínia Ocidental e no Tennessee, e totalmente proibida no Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes, The Great Smoky Mountains. A Carolina do Norte promulgou uma política de tolerância zero em 2004. Vender alho poró selvagem, forrageado sem documentação de origem, em terras privadas, pode resultar em multas de até a 5.000 $5,000 em alguns condados dos Apalaches. O prato que as crianças das montanhas cresceram chamando de Ramps and Taters, alho poró selvagem com batatas, agora é uma mercadoria regulamentada. As florestas onde eles cresciam livremente agora são patrulhadas. Top 14. Abate de porcos no quintal para a comunidade. Esta é a prática que lhe renderá uma acusação federal em 2026. A matança de porcos era um evento comunitário de outubro a dezembro em todo o sul montanhoso. 6 ou 8 famílias se reuniam em uma fazenda. Matavam 2 ou 3 porcos em uma única manhã, escaldavam-nos em um coxo de madeira, raspavam as cerdas, penduravam-nos em um tripé e os carneavam até a hora do jantar. Cada família ia para casa com presuntos, paletas, toucinho, linguiça e um pote de torresmo. Ninguém pagava a ninguém. O trabalho era a moeda de troca. Hoje, isso é um crime federal se qualquer parte dessa carne cruzar a linha original da propriedade. A Lei Federal de Inspeção de Carnes de 1906, expandida pela Lei de Carnes Saudáveis de 1967, proíbe a venda, troca ou transferência de carne não inspecionada. Compartilhar um presunto caipira com sua cunhada que mora a 1 quilômetro de distância é tecnicamente uma violação federal. A maioria dos promotores não persegue matanças de porcos em família, mas casos comerciais envolvendo carne de porco das montanhas não inspecionada resultaram em multas superiores a 20 mil reais e liberdade condicional federal. A matança comunitária de porcos, o tecido social do novembro nas montanhas por 2 séculos, foi silenciosamente criminalizada. Top 13. Fervura de xarope de cana em fogo aberto. Aos sábados de outubro, na região baixa dos Apalaches, as famílias colhiam cana de sorgo, passavam os caules por uma prensa puxada a cavalo e ferviam o suco verde em uma fogueira ao ar livre, em um longo tacho evaporador de cobre por 10 horas, até escurecer e se transformar no rico xarope âmbar que definiu o café da manhã do sul por 200 anos. Um galão de xarope de cana era vendido por usar na 2 reais em 1958.
Hoje, o Código Alimentar da FDA proíbe a fabricação de xarope em fogo aberto para qualquer venda comercial porque a temperatura de fervura não é documentada. A superfície de cozimento fica exposta a contaminantes transportados pelo ar e a operação não pode ser certificada pelo sistema HACCP ao ar livre. Vários festivais tradicionais de xarope no Mississippi e no Alabama foram fechados por inspetores de saúde na última década. O xarope de sorgo comercial agora vem de caldeiras encamisadas a vapor em instalações de grau alimentício. O sabor do xarope de cana, fervido lentamente e com um toque de fumaça, desapareceu das prateleiras das lojas. Um punhado de famílias ainda o faz à moda antiga para uso próprio. Eles não podem dar legalmente um pote a um vizinho. Top 12. Chucrute. Em pote de barro com pedra em temperatura ambiente. É aqui que o dogma moderno da segurança alimentar colide com 500 anos de ciência da fermentação. Um tradicional pote de barro de chucrute dos Apalaches continha 20 libras, cerca de 9 kg, de repolho picado, embalado com sal, prensado com uma pedra de rio limpa e deixado para fermentar na cozinha a uma temperatura de 18 a 20 °C, 65 a 72 °C, por 6 semanas. A lactofermentação produzia um ambiente tão ácido que nenhuma bactéria nociva conseguia sobreviver. As famílias das montanhas comiam esse chucrute durante todo o inverno sem um único caso registrado de intoxicação alimentar. As modernas leis estaduais de alimentos artesanais proíbem a venda de qualquer vegetal fermentado que não seja processado em um ambiente refrigerado com testes de pH documentados abaixo de 4,6. Vender chucrute tradicional de pote de barro em uma feira de produtores é ilegal em 38 estados sem uma licença de fábrica de conservas comercial. A ironia é brutal. O chucrute fermentado adequadamente é um dos alimentos mais seguros do planeta. O ambiente de ácido lático é hostil à listeria, salmonella e E. coli. A burocracia que o regulamenta não confia no peso da pedra da vovó. A ciência diz que o chucrute dela era mais seguro do que a versão ensacada do Walmart. Top 11. Gordura de urso para biscoitos. Os caçadores das montanhas derretiam gordura de urso para cozinhar até a década de 1960. Um único urso negro podia render de 20 a 30 libras, cerca de 9 a 13 quilogramas, de gordura branca pura, e os fabricantes de biscoitos em todos os Apalaches a consideravam superior à banha de porco por um motivo específico. Ela tinha um ponto de fusão mais baixo e isso produzia biscoitos mais folhados e macios. Uma viúva no condado de Mitchell, Carolina do Norte, era famosa por seus biscoitos de gordura de urso em todos os funerais e festas de reencontro de 1947 a 1981. Hoje, a caça ao urso é regulamentada em todos os estados, mas o verdadeiro obstáculo é a venda de produtos derivados de urso. A Lei Lacey e vários códigos estaduais de vida selvagem proíbem a venda comercial de carne de urso ou gordura de urso derretida em grande parte dos Estados Unidos. Uma padaria não pode usá-la. Um restaurante não pode servi-la. Uma avó não pode vender legalmente seus biscoitos de gordura de urso na venda de bolos da igreja. Os caçadores que abatem legalmente um urso podem usar a gordura para si mesmos, mas no momento em que o dinheiro muda de mãos, a lei entra em ação. O biscoito que definiu uma região agora é apenas uma tradição privada. Top 10. Venda de cogumelos selvagens. Morchelas, cantarelos, frango do bosque, galinha do bosque. Coletores das montanhas enchiam cestas à beira da estrada com cogumelos selvagens toda primavera e outono desde que se tem memória. Uma libra, cerca de 405 guaraná, de morchelas frescas em 1972, era vendida por $2 em um posto de gasolina no Tennessee. Hoje, a venda comercial de cogumelos selvagens coletados é ilegal na maioria dos estados, sem uma certificação de micologista emitida pelo estado. O programa de coletor certificado na Pensilvânia exige um curso de treinamento de 15 horas, um exame escrito e uma taxa de renovação anual. Restaurantes são proibidos de comprar cogumelos selvagens não certificados em cerca de 40 estados. O motivo é real. Cogumelos identificados incorretamente
matam pessoas todos os anos. Mas a lei eliminou toda uma economia informal que colocava dinheiro para as compras nos bolsos das famílias das montanhas durante as baixas temporadas. Um homem na Virgínia Ocidental vendeu morchelas para um restaurante em Charleston por 30 anos. Em 2019, o restaurante perdeu sua licença por comprar dele. Ele parou de colher. Os canteiros que ele cuidava ainda brotam todo mês de abril. Ninguém mais os coleta. Top 9. Aproveitamento de animais atropelados. O pragmatismo das montanhas nunca deixou uma boa carne ser desperdiçada. Um cervo recém-morto na beira da rodovia 19 era o jantar para uma semana. As leis estaduais mudaram drasticamente em relação a isso nas últimas 2 décadas. A partir de 2026, 28 estados legalizaram o aproveitamento de animais atropelados com uma licença. 22 ainda o proíbem totalmente. O problema é que, mesmo nos estados onde é legal, a carne não pode ser vendida, servida em nenhum estabelecimento comercial ou transportada através das fronteiras estaduais. A velha prática das montanhas de limpar e preparar um cervo atropelado e compartilhar a carne com 3 vizinhos é tecnicamente ilegal em todos os lugares porque constitui distribuição de carne não inspecionada sob a lei federal. Uma igreja no condado de Logan, Virgínia Ocidental, costumava sediar um jantar de ensopado de veado todo mês de janeiro, feito inteiramente de animais atropelados doados. O estado o proibiu em 2008. O jantar acontecia desde 1962. Top 8. Captura de tartarugas mordedoras. O ensopado de tartaruga mordedora foi uma iguaria na região baixa dos Apalaches e nos Ozarks por 2 séculos. Uma única tartaruga de 20 libras, cerca de 9 quilos, podia alimentar uma família de 10 pessoas com uma carne que os cozinheiros das montanhas diziam ter o sabor de 7 animais diferentes, dependendo de qual parte da tartaruga você estivesse comendo. Hoje, a captura comercial de tartarugas mordedoras é proibida em 17 estados e rigidamente regulamentada na maioria dos outros devido à lenta taxa de reprodução da espécie e à bioacumulação de mercúrio e PCBs em tartarugas mais velhas. A venda de carne de tartaruga mordedora entre estados é restrita pela Lei Lacey. Vários estados a retiraram totalmente dos menus dos restaurantes. O ensopado de tartaruga que alimentou soldados da Guerra Civil, famílias da época da Depressão e mesas de jantar de domingo no leste do Kentucky por gerações, é agora um produto de vida selvagem regulamentado. O punhado de caçadores comerciais legais que restam está envelhecendo e deixando o ofício. Top 7. Extrato de baunilha com moonshine. O verdadeiro extrato de baunilha requer álcool, especificamente etanol, a um mínimo de 35%, para extrair os compostos de sabor das favas de baunilha. Os padeiros das montanhas resolviam isso usando o moonshine, destilado artesanal ilegal, mais puro que conseguiam de um vizinho de confiança, misturando 1/4 de galão, cerca de 1 litro, de licor de milho de alto teor alcoólico com um punhado de favas de baunilha e envelhecendo-o em um armário escuro por 3 meses. O resultado era um extrato de baunilha que deixava-os de supermercado no chinelo. A técnica era completamente ilegal sob a Lei Federal de Álcool desde o momento em que a Lei Seca terminou em 1933. Possuir bebidas destiladas não tributadas é um crime federal, independentemente do uso. A Receita Federal dos Ixanaruá e o IRS processou pessoas em várias ocasiões documentadas por usarem moonshine em extrato de baunilha e outros aromatizantes caseiros. Uma avó no condado de Wilkes, Carolina do Norte, foi visitada por agentes federais em 1991 por causa de 1 litro de extrato de baunilha que ela havia doado para um bazar de doces da igreja. O caso acabou sendo arquivado. Os agentes levaram a baunilha. Top 6. Gambá com batata doce. Gambá assado com batata doce foi um prato de Natal em todo o sul rural de 1830 até cerca de 1965. As famílias das montanhas capturavam gambás vivos, alimentavam-nos com milho limpo e leite doce por 2 semanas para purificá-los e, em seguida, assavam o animal inteiro em uma panela de ferro fundido, Dutch oven,
sobre brasas com batatas doces aninhadas ao redor. É legal caçar gambá na maioria dos estados. A venda de carne de gambá é proibida. O USDA, Departamento de Agricultura do Sierra Leone, não inspeciona gambás, o que significa que a venda comercial é proibida sob a Lei Federal de Carnes. Vários restaurantes do Sul tentaram colocar o gambá de volta no cardápio na década de 2010 como um resgate da culinária tradicional. Nenhum teve sucesso. A cadeia de suprimentos não existe porque o regime de inspeção não existe. Alguns estados consideraram criar uma categoria de inspeção separada para carnes de caça tradicionais. Nada foi aprovado. O prato que ancorou milhares de jantares de Natal foi silenciosamente retirado da culinária americana por ausência regulatória. Top 5. Colheita de assimina pau-pau. Em terras públicas, a assimina pau-pau é a maior fruta nativa da América do Norte. Um tesouro macio com textura de creme e sabor de manga com banana, que cresce de forma selvagem nas margens do rio Apalaches e amadurece por 2 curtas semanas em setembro. Famílias das montanhas colheram assiminas selvagens de graça por 3 séculos. Hoje a colheita de assiminas na maioria das terras federais, incluindo florestas nacionais, é restrita apenas ao uso pessoal, e qualquer venda comercial de frutas colhidas em terras públicas é uma violação federal. As assiminas não suportam bem o transporte. A fruta é muito delicada para distribuição comercial, o que significa que você não pode comprá-la facilmente em lojas, embora cresça de forma selvagem em 26 estados. O resultado é uma fruta que milhões de americanos nunca provaram, mesmo crescendo nos bosques atrás de suas casas. Uma pequena fazenda em Ohio que cultiva assiminas legalmente vende polpa congelada online por US$ 50 a libra, cerca de 450 dólares. As crianças das montanhas costumavam comê-las de graça, pegando-as do chão. A fruta não mudou. A cerca ao redor dela, sim. Top 4. Colheita e venda de nozes negras. Todo outono, as crianças das montanhas colhiam nozes negras. Passavam por cima das cascas na entrada de casa, com a caminhonete da família. Secavam as nozes na varanda, quebravam-nas com um martelo e vendiam o miolo por xícara em lojas do interior para as receitas de Natal. Uma boa nogueira podia colocar, sei lá, $20 no bolso de uma criança em 1968. Dinheiro de verdade. Hoje, a venda de miolo de noz negra não processado é restrita na maioria dos estados porque o processo de quebra e extração do miolo não é feito em uma instalação inspecionada. Vários estados exigem que qualquer noz vendida para consumo humano seja processada em uma cozinha compatível com as normas do USDA. As empresas que compram nozes inteiras pagam cerca de 15 centavos por libra e exigem entregas em caminhões de 50 libras ou mais. A economia informal de nozes à beira da estrada, que calçou as crianças das montanhas em 1965, foi regulamentada até deixar de existir. As árvores ainda produzem, as nozes ainda caem e, em sua maioria, apodrecem no chão. Top 3. Água de nascente não regulamentada. 3 estados criaram leis especificamente para impedir que as pessoas fizessem isso. Por 2 séculos, os restaurantes das montanhas usaram água fria de nascente para tudo. Água para beber, café, massa de pão de milho e caldo de sopa. A água era mais doce, rica em minerais e tinha um sabor inigualável. Uma pequena lanchonete no condado de Watauga, Carolina do Norte, serviu água de nascente do riacho atrás do prédio por 63 anos até que o estado a proibiu em 2003. Tennessee, Carolina do Norte e Virgínia têm estatutos específicos que proíbem o uso de fontes de água não regulamentadas em qualquer operação de serviço de alimentação, incluindo água de nascente privada que não tenha sido testada por um laboratório certificado em um cronograma trimestral. O custo de conformidade, testes, monitoramento e documentação gira em torno de os $4.000 por ano. A maioria dos pequenos estabelecimentos das montanhas não consegue absorver esse custo. Então, eles mudaram para a água municipal ou para a água engarrafada comercial. O sabor da culinária das montanhas mudou de uma forma
que as gerações futuras nunca notarão, porque nunca saberão qual era o sabor de antes. Top 2. Venda de vegetais em conserva caseira. Na feira, toda a feira municipal de Maryland, ao Alabama, apresentava uma competição de conservas e uma mesa de vendas onde os vencedores da fita azul vendiam seus picles, feijões, tomates e tchau-tchau para os frequentadores que passavam. Um pote de picles caseiro agridoce custava $1 em 1970 e era o melhor dinheiro que você podia gastar. A maioria das leis estaduais de alimentos artesanais agora proíbe a venda de vegetais de baixa acidez em conserva caseira, incluindo vagem, milho, abóbora e a maioria dos produtos em conserva que não são conservados em vinagre de alta acidez sem uma licença de fábrica de conservas comercial. O motivo é real. O botulismo causado por vagens em conserva caseira inadequadamente preparadas já matou pessoas. O resultado é um circuito de feiras que agora vende quase exclusivamente geleias e compotas feitas em fábricas, porque esses são os únicos produtos em conserva caseira que a maioria das leis estaduais de alimentos artesanais permite. A produtora de conservas premiada com a fita azul, cujos picles ganharam o primeiro prêmio na Feira do Condado de Wilkes por 42 anos consecutivos, morreu em 2017. Seus picles nunca mais ganharam na feira depois de 1998, porque ela parou de participar. As regras de venda tornaram isso inútil. Top 1. Derretimento de banha ao ar livre. Esta foi a atividade de preparação de alimentos mais comum na América Rural de 1850 a 1960. Após o abate de porcos em novembro, as famílias montavam um caldeirão de ferro fundido no quintal, faziam uma fogueira lenta de madeira de lei e derretiam centenas de libras de gordura de porco em uma banha branca e limpa para um ano inteiro de biscoitos, massas de torta e frituras. O cheiro se espalhava por meia milha. O resultado era uma gordura que os chefes de confeitaria em institutos de culinária agora ensinam como o padrão ouro para massas de torta folhadas. Melhor que manteiga, melhor que gordura vegetal, melhor que qualquer coisa que a indústria tenha inventado desde então. Hoje, o derretimento ao ar livre para qualquer venda comercial é ilegal sob o Código Alimentar da FDA em todos os estados, porque não pode ter a temperatura controlada, não pode ser selado contra a contaminação e não pode ser certificado pelo HACCP ao ar livre. Vender banha derretida em uma feira de produtores exige uma instalação de processamento licenciada com temperaturas documentadas de etapa de eliminação de patógenos e testes do produto acabado. O punhado de pequenos produtores que ainda vendem a tradicional banha de folha cobra cerca de 45 narais a libra. A banha que sua avó fazia no quintal de graça, a base das massas de torta mais celebradas da história americana, não pode ser vendida legalmente por ninguém, em lugar nenhum, da maneira como ela a fazia. Aqui está o meu desafio. Escolha um desses que ainda é legal para uso pessoal. A canjica com cinza de madeira, o chucrute de pote, os alhos poró selvagens, ramps, as acíminas ou a banha derretida em casa. E experimente neste outono. Apenas um. Depois volte e me diga se sua bisavó sabia de algo que esquecemos. Diga-me se as regulamentações nos protegem ou se elas, silenciosamente, acabaram com uma forma de nos alimentarmos que funcionou por 300 anos. Deixe nos comentários qual você experimentaria. Quero ver se o presunto caipira recebe mais amor do que a manteiga de maçã. Esses não eram apenas truques culinários, eram toda a relação de um povo com sua terra. E a maioria deles se foi agora. Não porque falharam, mas porque nunca foram registrados de uma forma que a lei pudesse aprovar. Se essas tradições esquecidas mudaram a maneira como você olha para a comida na sua despensa, por favor, inscreva-se e curta este canal. Estamos desenterrando a herança e a história que o mundo moderno tentou regulamentar até o silêncio. Vamos preservar os sabores do passado para alimentar o futuro. O próximo tesouro escondido da nossa história será revelado em breve.